amei seu corte de cabelo, ficou bem moderna, bem fashion. Muito obrigada. Chatinha. Eu amo esses cabelos, sabe assim, diferente, cortado. Porque o meu também já não cresce mais, né? Então tem que gostar dele curto. É verdade, mas a inspiração é você. Ah, muito obrigada. Muito bem, meu cabelo não cresce mesmo. Meu cabelo tem uma dificuldade no crescimento agora. E eu também não estou mais achando ruim, porque com os calores, né, com o cabelo curto é melhor. Willy, seja bem-vinda. Uhul. Dando continuidade aos nossos textos. Então, nós falamos, né, nas semanas aí últimas sobre a morte, né, de Jesus Cristo, todo aquele plano que foi traçado, as traições, o julgamento, a condenação e a execução, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa muito, muito 10. Lá entrando também, que é a ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar para a gente começar a se alimentar da palavra, desfrutar desses textos incríveis, né, que a gente tem o privilégio de ter acesso. Gente, eu vou compartilhar a tela então com vocês. Eu inventei bastante coisa, né? Eu coloquei para vocês que a ressurreição de Jesus Cristo aparece nos 4 evangelhos, né? Então aparece Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós, como sempre, nós temos observado que um texto, né, acrescenta detalhes que não tem a percepção daquele autor, às vezes é diferente, assim, mais ampliada, né, em determinados pontos dos fatos que estão sendo redigidos, né? E aí eu mandei todos para vocês. Então, está em Marcos 16, de 1 a 8, Mateus 28, de 1 a 8, Lucas de 24, desculpa, de 1 a 12, e João, lá 20, de 1 a 10. Tá certo? A gente vai pegar o texto de Marcos como base, mas a gente vai acabar dando uma explorada também nos outros textos, tá certo? Então, hoje nós vamos tratar da ressurreição de Jesus Cristo, né? E os seus impactos. Lógico que hoje não vai dar para falar tudo sobre. Então, a gente vai falar um pouco hoje, talvez dê para terminar a semana que vem ou na outra semana, sobre os impactos, né, da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero lembrar que eu posso dizer que é o maior evento, o mais importante da história do cristianismo, da religião fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nascer, todo mundo nasce. Morrer, todos nós estamos predestinados. Agora, ressurgir dos mortos, só Ele. Então, esse fato nós vamos ver que é a base da nossa fé. É a base do cristianismo. Marcos 16, de 1 a 8, diz assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao amanhecer do sol. Elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Porque era gigante, né? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas, quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto.
Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Amém? Então, gente, esse é o texto que nós vamos usar como base, mas nós vamos passear por outros textos também, tá certo? Então, a gente já no primeiro versículo, a gente vê que as mulheres estão levando perfume para ungir o corpo de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ele morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde, já estava muito perto das 18 horas que começa o sábado. Então, o sábado, para eles, começa depois das 18 de sexta-feira. E aí, só José de Arimateia que deu tempo para ele pegar o corpo, passar, envolver naquele lençol de linho novo que ele tinha comprado e colocar e pedir autorização para Pilatos para colocá-lo nesse sepulcro que ele havia comprado e ninguém havia usado. Bom, então não dava mais tempo para fazer nada, então colocou lá, fechou. No sábado não se pode fazer nada, né? E aí, quando passa do sábado às 18 horas, que já começa o domingo, começa a se fazer alguma coisa. Então essas mulheres, já na madrugada de domingo, elas vão até o sepulcro, levando, né, perfumes para ungir o corpo de Jesus Cristo, que não deu tempo, porque morreu já na sexta-feira à tarde, certo? Elas vão pelo caminho com uma preocupação. A preocupação que elas tinham era: quem vai remover aquela pedra gigante que está lá na porta? Porque era uma senhora pedra. E aí, a preocupação já começa, né, fervilhando e vai deixando-as ansiosa, preocupada com tudo isso. Mas, para surpresa delas, quando elas chegam, a pedra já está removida. Mas o que será que aconteceu? Tem um fato interessante. Essa pedra, ela não foi aberta de fora para dentro. Ela foi de dentro para fora. O poder de Jesus Cristo, a sua ressurreição, moveu essa pedra. O tirar essa pedra, o mover a pedra, foi de dentro para fora. Jesus ou seus anjos foi de dentro para fora. E a gente vai ver em outro texto, lá de Mateus, que houve, deixa eu ver aqui, um terremoto. Houve um terremoto quando Jesus ressuscitou. Mateus 28, 2, que está aqui, ó. Mateus 28, 2. Olha aqui. De repente, olha aqui, ó. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Olha aí o relato acrescentando de Mateus. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, foi ressuscitado como tinha dito. E aí, gente, se a gente for ver lá em Lucas, ele fala assim: vocês estão procurando vocês estão procurando aqui, né, lugar de mortos, aquele que vive. Jesus Cristo, ele já ressuscitou. Mas, gente, vamos pensar no medo que elas tiveram, que os guardas tiveram. Porque vocês se lembram que os sacerdotes, os fariseus, lá da época, né, o grande clero, foram pedir escolta
para Pilatos. E Pilatos colocou uma escolta para guardar o túmulo. Porque os fariseus já tinham ouvido o discurso e temia também o discurso que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Então eles tinham essa preocupação. Vai vendo. E aí estão esses guardas lá. Então o relato de Mateus fala que houve um terremoto, o anjo desceu e moveu essa pedra. Essas mulheres, quando chegam lá e vê que Jesus não está, elas, além de falar assim, outro texto fala, roubaram o corpo do nosso Senhor. A preocupação delas era que tinham roubado o corpo de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em outros relatos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, elas ouvem a mensagem que é para elas irem contar. Primeiro ele fala o quê? Conte a Pedro. Vocês acham isso interessante? Por que primeiro falou para contar para Pedro? Por que primeiro falou para contar para Pedro? Pedro, lembra que ele se arrependeu de ter negado Jesus 3 vezes? Mas Jesus quis dar esperança para Pedro. E falou, avisa para Pedro. Diz assim, olha, eu me importo com você. Não é porque você me traiu, que você me negou, que eu deixei de te amar. O meu amor vai além da tua negação. O meu amor vai além da tua fraqueza. E Jesus fala isso para a gente hoje. Vai além do nosso pecado, o amor de Jesus por nós. Foi por isso que ele morreu por nós. E aí ele fala, olha, avisa Pedro e também aos outros discípulos que eu vou encontrar com vocês lá na Galileia, como ele já tinha avisado antes de morrer. Só que eles não acreditavam, é que a ressurreição para eles era algo inimaginável. Não tinha como imaginar o que era uma ressurreição. Não existia isso para eles. Então, era meio que uma fantasia. Não era uma coisa real, não era palpável essa questão da ressurreição para eles. E aí, Jesus aparece primeiro a uma mulher chamada Maria Madalena. Olha aqui o texto. Lá em Marcos 16, 9 e 11. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por elas, não creram. Gente, imagina só. Jesus poderia ter aparecido para N pessoas. Eu imagino se Jesus tivesse aparecido, olha eu com a minha fantasia, para o sumo sacerdote. Aí, você que me crucificou, né? Quer dizer, foi usado, né? Para me condenar. Aí, então, não falei para você que eu ia ressuscitar no terceiro dia, mas não foi assim. Deus não age com a mente humana, né? É muito além disso. E vamos pensar, Jesus aparece a uma mulher. Mulher naquela sociedade já não tinha muito crédito. Ele havia expulsado 7 demônios dessa mulher, porque ela provavelmente era uma prostituta. Vai vendo. Essa mulher, ela não tinha nenhum, vamos dizer assim, como se pode dizer, a sociedade não a respeitava, não a valorizava, melhor dizendo, não a valorizava. E Jesus aparece para ela com essa missão de transmitir que ele havia ressuscitado. E ela foi a primeira a testemunhar isso. Isso quer dizer que quando você se sentir muito pequeno, muito para baixo, muito deprê, com muito problema, pense em Maria Madalena. Jesus se faz presente para ela e para você. Isso não é muito 10? É, né?
Então, continuando. E aí, ele fala que é para encontrar com ele na Galileia, tá certo? Lá em Marcos 24, fala que tinha dois anjos. Aqui, quer ver? Marcos 24, 4. Marcos 24, 4. Aqui. Haviam dois anjos. E o outro relato, aí, se eu não me engano, em Lucas, diz que havia um numa ponta, outro na outra ponta, dentro do sepulcro, com o mesmo discurso. Está procurando aqui entre os mortos aquele que vive? Jesus já ressuscitou. E a alegria toma conta dela, junto com o medo, com aquele pavor todo. Bom, voltando aqui, eu quero compartilhar com vocês. Maria Madalena conta aos discípulos, só que aqui eles falam que eles não acreditam. Não acreditam, e tem o texto que fala que eles pensavam que ela estava, delirando. Quando eles contam. E Jesus, quando encontra os discípulos, repreende-os pela falta de fé. Porque eles não creram. Jesus vinha anunciando o tempo todo que ia morrer, né, que ia sofrer tudo aquilo, ser condenado, que ia morrer, mas no terceiro dia ressuscitar e ia encontrar com eles na Galileia. Bom, as mulheres vêm, ouve o discurso, conta, e assim mesmo eles não acreditam. Não acreditaram. Olha como era absurdo isso. E aí, Pedro vai ao túmulo para ver se isso é verdade. Pedro vai lá. Aí, quando ele chega, tá lá em João 20, verso 3. Deixa eu pegar aqui. João 20, verso 3. Aqui, Maria Madalena fala que tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde colocaram. Aí ele fala assim, então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo, só que o outro chegou primeiro do que Pedro, tá? E aí foram depressa. E aí ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali. Eu quero que vocês guardem isso aqui, E a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus, a faixa não estava junto com o lençol, mas ela estava enrolada ali ao lado. No outro texto diz que ela estava dobrada ao lado de Jesus. E isso é muito... Na outra versão, na versão não tão contemporânea, fala que a faixa estava aqui, João 27, em outra versão. Bem como o lençol que estivera na cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado da faixa de linho. Isso faz parte de uma tradução judaica aqui, que diz assim, por que Jesus dobrou o lençol que cobria sua face no sepulcro? Por que será que vem um versículo dizendo isso? Qual é a importância disso? Isso não está solto ali, isso não está perdido, isso tem um significado. E o significado disso é que, olha, o lenço dobrado tem a ver com uma dinâmica diária entre o amo, o senhor e o servo.
E todo judeu sabe disso. O servo, quando prepara a mesa de jantar para o seu senhor, o seu amo, procura ter a certeza de fazê-lo exatamente da maneira desejada do seu senhor. Depois que a mesa é preparada, o servo fica esperando de longe, né? Fora da visão do seu senhor, até que terminasse a refeição. Aí, o servo não se atreveria jamais a tocar na mesa antes que o seu amo, o seu senhor, tivesse acabado. Ao terminar, o amo, o senhor, se levantaria, limparia os dedos, a boca e a barba, embolaria o lenço e jogaria sobre a mesa. O lenço embolado quer dizer, eu terminei. Agora, se o amo, o senhor, se levantasse, deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria tocar ainda na mesa, porque aquele lenço dobrado queria dizer, eu voltarei. Oh, gente, isso é lindo, não é? Jesus, ele cumpriu todas as coisas, até nesse detalhe. A faixa que envolvia o seu rosto, ele dobrou e colocou ao lado. E isso quer dizer, eu voltarei. Essa é a nossa esperança. E, como o tempo já está correndo, eu vou falar uma coisa aqui. Este relato que a gente vê em Marcos e nos outros, a gente vê que não tem interesse nenhum de colocar ali uma mentira, um engodo, porque eles falam detalhes que poderiam eles mesmos colocar em dúvida a veracidade do texto. Se formos ver ao pé da letra, eles foram tão sinceros que eles mesmos poderiam estar se comprometendo. Por quê? Olha só, primeiro eles falam que eles mesmos não acreditaram. O texto fala que eles mesmos não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Eles já sabem que as mulheres estavam loucas? Vai vendo, olha. Este relato prova que o autor não tem interesse de mentir, pois fala, primeiro, que Jesus apareceu a uma mulher que não tinha representatividade nenhuma na sociedade, que tinha um passado horrível. Ele aparece, ele poderia ter aparecido a um sumo sacerdote, ao governador, Pilatos, Herodes, essa coisa, não é? Não, ele aparece naquela mais fragilizada socialmente, tá certo? Fala que eles mesmos não acreditaram. Qual a religião que pode começar, né? A gente pensa assim, se eles quisessem inventar uma religião, eles não inventariam uma religião onde começam dizendo que eles mesmos não estavam acreditando, tá certo? Iria dizer que eles já estavam preparados isso há muito tempo, que Jesus ia ressuscitar, que eles já estavam a par de todas essas coisas, que não foi surpresa para eles. Não, eles mostram a fragilidade deles. Eles mostram o que é humano e as suas limitações, tá certo? E uma outra coisa, né? Evidência que isso é verdade. A gente foi ver o relato dos soldados. Os soldados disseram o quê? Lá em Mateus 28, de 11 a 15. Em Mateus 28, de 11 a 15, a gente vê que os soldados, aqui, ó, os guardas, tremeram, não é? Só que aí a gente vê, eu vou ler aqui para vocês, do 11 a 15 de Mateus. Olha o que disse. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Vai vendo. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam os discípulos dele que vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes do sacerdote tinham mandado.
E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. E é verdade, até o dia de hoje os judeus acham que o corpo de Jesus Cristo foi roubado, que ele não ressuscitou. Outros acham que quando colocaram ele no túmulo, ele não estava morto, aí ele fugiu. Entende? E nós vamos ver que por vários, que é a continuidade do nosso estudo, os vários relatos da aparição de Jesus Cristo. E eu vou ter que parar por aqui. É onde Jesus, que a gente só até agora, ele só apareceu para Maria Madalena. E aí nós vamos ficar no suspense das cenas dos próximos capítulos da ressurreição de Jesus Cristo. Para quem ele vai aparecer depois? O que vai acontecer? Como é que segue aí com os discípulos, né, sem o mestre? Onde é que eles vão parar? E a gente tem muita coisa para descobrir, para aprender, tá certo? Então eu vou ter que parar por aqui. E nós vamos continuar com as evidências dos relatos da ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? E aí a gente vai ter mais coisa para a gente se alimentar durante esses dias a respeito da ressurreição. Vou estar orando. Eu quero agradecer todo mundo, o Afonso, a Sandra, a Glorinha, a Daya, a Zilá, a Willy, todo mundo que veio, tá bom? Até quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? E a gente vai continuar. Beijo, tchau, tchau.